Olá, pessoas. Pra quem não me conhece, eu sou o Léo Rangel. Se você tá chegando de paraquedas agora, esse aqui é o canal Olhar Marxista. E hoje, não que eu seja alguém relevante na internet ou no mundo, mas resolvi fazer um vídeo sobre uma pessoa que me incomoda bastante na internet há um tempo. E tenho visto que tem tomado uma proporção maior do que talvez eu esperasse que ele tivesse. Eu sabia que ele já tinha ali uma popularidade dentro da bolha da direita, né? Da extrema direita e da direita moderada, que pra mim é tudo a mesma coisa. Mas eu não esperava que ele tivesse uma furada de bolha, digamos assim, porque era uma parte da direita que conhecia esse cara. Agora eu já vi que ele deu uma furada, né? Que ele chegou, principalmente porque recentemente esse cara teve um debate com o Gustavo Machado, que também não é uma pessoa que é tão conhecida, né? Responsabilidade nossa aqui da esquerda conhecer gente do tipo do Gustavo, um baita intelectual comunista que sabe o que fala, tem conhecimento e sai muito bem nos debates, né? E teve um debate com essa pessoa. Eu vou tentar muito não fazer aqui um ataque à pessoa e vou tentar bater nos argumentos, tá? Bater nas ideias e não atacar a pessoa, porque eu não gosto de pessoalizar esse discurso. Até porque a pessoa que eu vou mostrar aqui é só uma pessoa, só que ele não é o protagonista desse pensamento. Esse pensamento é compartilhado por muitas pessoas, então eu vou tentar aqui desmontar o pensamento, tá? E na raiz desse pensamento, desse problema que esse cara propaga por aí. Eu queria começar mostrando o vídeo mais famoso desse cara, para trazer vocês que estão assistindo, que não me conhecem e que também não sabem quem é o cara do título do vídeo. Esse vídeo viralizou bastante na época, lá no podcast dos Três Irmãos, que por sinal foi aonde foi o debate com o Gustavo, né, que foi acho que a última coisa que viralizou. Ele já tá com 17 mil seguidores no Twitter, só que vamos desenvolver mais. Tá? Esse cara, eu sinto uma pena dele, porque ele me parece que tem um trauma, tá? Eu não sei se é porque ele é um engenheiro, Léo. Eu não sei se ele tem um trauma na faculdade de ser cobrado, de ser inteligente, ou se é um trauma dos pais que cobravam muito a inteligência dele. Que ele tem muito apego à burrice e à inteligência. E ele ama o QI, ele ama falar de QI. Né? Vocês vão entender, olha esse vídeo. A média de QI ridícula no Brasil. A Menos média de 100, menos de 60, é né? 83. A média de QI no Brasil é 83. Você tem macaco que chega a 90 de QI. Aqui, ó. Já viram onde ele tá querendo chegar, né? Eu vou falar sobre QI agora, rapidamente, só passar por cima, porque sempre esses caras que têm uma obsessão por QI, sempre vai cair nesse discurso. O brasileiro médio, ele tá abaixo de um macaco em QI. A macaco chega a 90. Tem macaco que chega a 90 de QI. E a média no Brasil, se é a média, e a gente imagina que é uma distribuição... Agora ele vai tentar aqui falar como intelectual, né, se provar inteligente. Aqui ele tá dando uma técnica de discurso, uma técnica discursiva de tentar, né, se passar inteligente e saber do que ele tá falando, como se o que ele estivesse falando fosse algo confiável, como se o QI fosse uma coisa extremamente precisa, como se isso aqui fosse uma ciência. Ele que é engenheiro, ainda vai passar a credibilidade, entre aspas, por ser engenheiro, né? Uma gaussiana padrão, quer dizer que metade da população está abaixo de 83. Então eu tenho metade da população... Metade da população brasileira... Opa, desculpa aqui, fechei. Metade da população brasileira tem menos de 83 de QI. Que problemão. Que tem um QI menor do que de alguns macacos. Como é que a democracia pode dar certo nesse país? Como é que eu peço para as pessoas escolherem se as pessoas não têm inteligência para escolher? Você não tem conhecimento para escolher? Aqui a gente começa a ver, né, o apego dele com inteligência. Né? O que é inteligência? Eu sempre pensei que fosse um conceito abstrato, né? Só que beleza. Acho que já deu de entender, pegar mais ou menos a ideia. E aí por quê? Você não tem saneamento básico, você não tem uma alimentação de qualidade, a pessoa é desnutrida, ela pegou doença, chega na escola, dá até desespero. O cara vai na escola pra comer. Né? Cara, o cara vai pra escola pra comer, pra vocês terem noção, né? Só que aí esse cara, ele bate muito na escola, né? Ele acha que a escola brasileira é péssima. E realmente, tem muitos problemas a educação brasileira. Só que esse cara é daqueles que... Enfim, a gente vai chegar lá. Ele acha que o problema da educação brasileira é Paulo Freire, né? Típico, tá? Só queria... Porque tem muita gente da esquerda aqui, da nossa esquerda, que também se apega muito a QI, cara. Só que o QI, ele começou, né, com um pedagogo, tá? E ele começou numa boa intenção, que era pra pegar
dentro da escola e ver a situação. Uma criança que teria alguma doença, algum distúrbio ou algum atraso seria captado nos anos iniciais da escola para conseguir atender às necessidades, né, dessa criança. O que, se a gente for analisar bem a fundo, tem os seus problemas, tá, estruturais, mas é de muito tempo, século XIX ainda. Então era tentar solucionar um problema que é um problema até hoje, que é a inclusão. Só que rapidamente, o QI, né, esse teste de inteligência já foi levado para outro lado. Por quê? Século XIX, surge um cara que provavelmente vocês já escutaram falar, chama-se Francis Galton. Né? Francis Galton, basicamente, é aquele cara que achava que existia uma raça superior, aquele cara que achava que se cruzássemos pessoas inteligentes com pessoas inteligentes, teríamos pessoas mais inteligentes, e que normalmente eram brancas, e aquele cara que pensava que a raça, que precisaria existir uma limpeza étnica no mundo. Francis Galton é o criador da teoria da eugenia. E existiam muitos galtonianos lá no século XIX. E alguns pensadores galtonianos, se é que a gente pode chamar de pensador, subverteram o QI rapidamente e tentaram provar que QI era genética. A gente escuta até hoje que inteligência é algo genético, né? Conhecimento é genética, o que a gente sabe que não tem nada a ver com genética. Só que tem muita gente que acredita nisso, que inteligência tem a ver com genética, e isso está muito ligado a gente não valorizar nós mesmos. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer, cara, esse discurso sempre vai cair na... Por exemplo, ele deu o exemplo do macaco, né? Vocês acham que não tem nenhum fundo de racismo aí? Sempre vai cair. Aí ele me diz que pobre é mais burro, que pobre que não tem educação, não tem... Eu vou mostrar outro vídeo dele para exemplificar aonde que esse tipo de discurso vai, tá? Olha aqui. O brasileiro mais pobre, ele não entende as variáveis que influenciam no sucesso dele. Tá. Quem é pobre não tem inteligência, então se ele quer buscar a inteligência. Enfim, a gente já vai ver esse vídeo aqui. Eu só quero entrar num ponto aqui. Eu não mostrei o vídeo porque, né? Mas tá aqui o vídeo, tá? Vocês entenderam a primeira frase. Recentemente, não faz muito tempo, em 2013, teve uma matéria da Gazeta do Povo, tá? Podem pesquisar aí. Não que eu goste muito da Gazeta do Povo, tanto é que ela tem um viés muito claro naquela matéria. Uma perseguição muito clara a chineses. Não que os chineses sejam muito bonzinhos, mas... Cara, qual que era a ideia? Os caras queriam ver a população mais inteligente. E aí fizeram testes de QI, né? Pra ver quais eram as pessoas mais inteligentes. Isso em 2013, tá? E só não foi pra frente por um peidinho. Só que eles esqueceram de contar que as únicas pessoas que tinham sido testadas eram brancas. Então as mais inteligentes iam ser brancas também. E aí, em 2013, cara, eu não tô falando de 1945, 1942, 39. Eu não tô falando de Terceiro Reich com Hitler, não. Tô falando de 2013. Pessoas que se apegam ao QI e acham que QI tem a ver com gênero. Não acham, sabem que não tem. Mas tem um discurso mascarado, entende? Pessoas, cientistas, pedagogos, psicólogos, psicanalistas, fazendo esse estudo para pegar as pessoas mais inteligentes, só tinham testados negros, para cruzarem elas entre si, para termos pessoas super inteligentes. Será mesmo que a intenção era criar pessoas super inteligentes? Será mesmo que não tinha nenhuma intenção por trás, nenhuma intenção racial, étnica por trás, nenhuma intenção eugenista por trás? Aí fica a critério de vocês, tá? Não vamos nem entrar aqui se QI é ciência ou pseudociência. Tá? Porque isso aí é um assunto para outro vídeo. Mas se atentem a isso. Vejam que o discurso da inteligência sempre vai cair para um moralismo, sempre vai cair para uma diferenciação de raça, de classe. Tá? Vamos ver esse vídeo aqui. Não é só o ensino, é a postura. Como eu falei, você ser educado já te abre um monte de portas. Você ser educado, né? Porque quem vem da favela, quem vem do gueto, quem vem da vila não é educado. Por que não é educado? Porque não se comporta no padrão aceitável pelo engenheiro Léo? O que é ser educado, afinal? Por que o pobre não é educado? O pobre não sabe se portar? E a gente vê aqui, ó, como o engenheiro Léo é uma pessoa que tem tido uma visibilidade, porque a gente tá aqui, ó. Engenheiro Léo, um dos poucos youtubers a qual entramos em seu canal para assistir uma gameplay e saímos com um doutorado em história, política e muito mais. Claro, porque vale muito a pena a gente aprender história com um engenheiro, né? Porque esses caras da exatas ficam puto quando vem alguém falar da matemática, quando vem alguém falar da física, ficam puto, mas são o primeiro a meter a colher em história, são o primeiro a bater em gente que aprende história, mas ama falar de história, mas não pode estudar história na escola, porque a escola ensina história mal, porque é doutrinação marxista ensinar história, né? O engenheiro que
que aí adora falar de QI. Nem vamos falar também que QI só mede cálculo exato. Né? Inteligência humana, inteligência emocional, isso aí não importa. Né? Isso não é inteligência. Inteligência é saber fazer cálculo matemático. Né? Ai, mas o brasileiro não sabe fazer uma conta básica de matemática. Por que será, né? Mas, enfim. Né? Adoram falar de política, adoram falar de história. Não fala de porra nenhuma de engenharia. Né? Não fala nada de engenharia, não fala nada de matemática. Mas mete a mão em história toda hora. Né? Mas adora falar que é o mais inteligente, que é engenheiro. Né? A gente vai ver um vídeo disso, mas vamos terminar isso aqui. Só de você ser educado. Chegar num lugar, falar bom dia. O foda é que a gente não tem educação pra ser educado. Ai. Mas aí que tá, a educação não vem... Eu falo assim, escola dá ensino, educação vem de casa. E aí você sem estrutura familiar. Então aí que tá, você tem um presidente hoje que falou que a gente tem que acabar com a família. Companheiro, falou hoje. Acabar com a família. Cara, isso aqui que ele fala nesse vídeo, eu procurei, tá? Eu vasculhei muito o Lula falando que tem que acabar com a família e ele fala aqui da religião. Né? Eita, eu acabo com a família. O Lula falou que tem que acabar com a família? Falou hoje. Qual o contexto? Mano, esse sou eu sou cético. Não, tá certo. Não, eu quero entender o contexto. Mas esse tem um vídeo, ele tá falando, ele tá discursando um lugar e falando que tem que mudar, né, os paradigmas, não sei o que, e tem que parar com esse negócio. Ele fala que são 4 coisas que tem que pra ele acabar. Que é a família, religião... A liberdade. Ó, eu pesquisei, viu? Eu pesquisei. Vocês podem ir atrás, tá? O único vídeo que eu achei que ele fala de família nessa época aí que ele tá dizendo nesse vídeo é um vídeo que ele falou que esse assunto de família, esses assuntos de pautas morais é um assunto atrasado. Só que ele fala num contexto onde ele tá falando sobre aborto e ele não tá defendendo aborto. Porque a gente sabe muito bem que o Lula não é um radical há muito tempo. Se é que um dia foi, de verdade, né? Ele está falando que o aborto deve ser tratado como uma pauta pública, de saúde pública. E ele é contra o aborto. Tanto é que a gente não vai ser legalizado o aborto no Brasil. E ele não vai legalizar o aborto. Ele não tem esse poder. E ele está falando que isso atrasa o debate. Porque falar sobre família, falar sobre moralismos, é uma pauta atrasada, mas não é atrasado falar de família. É a forma que falam de família no Congresso, que usam isso como uma chantagem. É um contexto, é sempre tirado de contexto. E eu não tô aqui pra ser advogado do Lula, tá? Porque recentemente o Lula falou pra gente não comprar comida se estiver caro. Não tô defendendo. É só porque não conseguem jogar com a verdade, cara. Tá? E aí o cara ainda fala que tu vai assistir gameplay e sair com doutorado em história. Fica jogando a porra do jogo, então, tá ligado? Vai falar em história por quê? Se não sabe merda nenhuma. Quer dizer, eu não defendo essa tese, né? De que não sabe. Ele sabe muito bem. Sabe muito bem, ele tem uma intenção. Ele tem um público a atingir. Vamos chegar lá. Já que a gente tem aqui um cara que se preocupa muito com a família, que é o Engenheiro Léo, vamos ver o que ele acha sobre a escala 6x1 aqui. Só que se você pode ir de carro ou de moto, vai muito mais rápido. Mas aí, ó, uma ignorância total minha. Como que tá aí? É uma conversa muito lúcida aqui, né? É o Junior Shed, o Sérgio Sacani e o Engenheiro Léo. Conversa de qualidade, papo de qualidade, né? Não tem um professor de história aqui, mas os caras debatem história, debatem política, debatem tudo. Né? Mas aí os caras são o primeiro a falar que tem que ter propriedade no assunto. Enfim, vamos assistir, né? Aí esse negócio aí, tem alguma discussão embutida nisso, do lance do trabalho híbrido, home office e tal? Nessa discussão do 6x1 ou não tem? Não, nenhuma. Porque a deputada que colocou isso, ela na verdade tirou isso da cabeça dela, não fez estudo nenhum, aliás, ela foi questionada se ela tinha feito isso, por exemplo. A gente vai trabalhar 4x3, bacana. Só que farmácia, eu preciso que alguma, pelo menos, fique aberta 24 horas por dia, 7 dias. Porra, esse cara é o primeiro a chamar as pessoas de burro, tá ligado? Esse cara é o primeiro a falar de inteligência, de QI alto. O cara não sabe o que é uma escala, ou ele sabe, né? E quer mascarar um discurso. Né? Porque esse cara tá defendendo alguma coisa, esse cara tem uma intenção, esse cara tem um ideal. Tá? Essa ideia vem de algum lugar. Esse moralismo também da esquerda, né? Essa arrogância de nós da esquerda, de pensar que esse cara é burro. Esse cara não é burro, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Sabe? Esse cara, será que ele não sabe mesmo o que é uma escala? Por que as pessoas... Por que uma farmácia funcionaria assim, mesmo precisando de 24 horas aberta? Como uma farmácia funcionaria no 4x3? Escalas de trabalho existem várias, certo? Enfim, vamos dar play aqui. A gente já viu aqui, né, qual que é a posição dele. Porque ele se diz aí que é defensor da família, mas cheio de justificativas para falar da escala 6x1. Vamos sair um pouco do assunto família, vamos sair desse moralismo, né? Vamos voltar um pouco, porque vamos ver, né? Ele tá falando aqui de piada, de brincadeira, né?
Vamos ver o que esse cara aqui, que disse que o brasileiro é mais burro que o macaco, né? Ele só tá falando de QI, de inteligência, né? Vamos ver. Você sabia que os homens negros têm 3 vezes mais câncer de próstata que os brancos? E claro, porque a gente se recusa 3 vezes mais. Eu achei engraçadíssimo. E é uma piada que você pode considerar racista, mas é uma piada. Eu ouvi uma, por exemplo, de um humorista... É uma piada, né? Eu até agora não entendi a graça, nem o humor dessa piada, mas tudo bem. Vamos ver agora essa parte, vamos ver. Negro no Brasil, eu esqueci o nome dele. Ele conta uma história que ele sonhou, ele ficou branco. Né? Ele falou, eu sonhei que eu era branco e tal, aí eu acordei, olhei e falei, ai, voltei a ser preto, graças a Deus. Tipo, não é piada isso aí, isso é só racismo, concorda? Quem diria? Quem diria, né? Quem diria? Falando de racismo reverso, quem diria? Vocês acham que os discursos são desconexos um do outro? Vocês acham que a forma que ele fala de QI, a forma que ele fala da superioridade, a forma que ele fala do pobre, que não é educado, você acha que está desconexo desse discurso? Você acha que ele falar, bater na luta pelo fim da escala 6 por 1, você acha que está desconexo disso? Você acha que não tem nenhuma ligação com o pensamento por trás? Qual que é o pensamento por trás disso? Não sei, nós estamos investigando. Não, eu acho que é uma piada. Pode não ser uma piada boa, mas é uma piada. Beleza, né? Vamos pro próximo aqui, ó. Aqui, ó. Tem um vídeo aqui que fala sobre metodologia Paulo Freire. Esse vídeo aqui é maçante, tá? É maçante de ver. Do curso dele, dos que não desistiram, que falam que se formou, um doutorado. Vamos ver essa parte que ele fala aqui da educação do Paulo Freire, né? Que é aquela história que o Paulo Freire, tipo EJA, né? Pegou adultos analfabetos e se propôs a alfabetizar ele em 48 horas, 24 horas, não lembro. Honoris causa. Certo. Tá? Mas, isso era o doutorado. É tipo uma faculdade da vida. Aqui ele tá dizendo que o Paulo Freire não tem faculdade porra nenhuma, porque ele se formou em honoris causa, tá? Que é aquela faculdade que tu tem capacidade, né? Que um comitê julga, um comitê com propriedade nos assuntos, comitê de doutores, certo? Nas disciplinas. Tá? Doutores. Tá? Específicos, não são engenheiros, meros engenheiros que se propõem a falar de coisas que não dominam. Certo? E aí eles decidem que a pessoa não precisa fazer a faculdade, porque ela está pronta já. Ela já domina esse assunto, ela já é um doutor no assunto, mesmo não tendo feito doutorado. E as pessoas dão o nome de doutor. Tá? E o Paulo Freire tem muitos doutorados. Tá certo? E aí ele fala que é honoris causa. Mas os doutorados dele... Ele tem 35. Doutorados. Foi convidado por Harvard para ser professor visitante. Isso, qual a principal crítica ao Paulo Freire? Então, ao método primeiro, dele? que ele não tem método. Não tá? tem método. Ele não tem método. Tá, ele não tem um método. Existem vários métodos de ensino. Esse cara bate no Paulo Freire nunca tendo lido uma página de Paulo Freire. E ficar claro que ele não leu falando, né? A gente não vai ver esse vídeo, pode ser outro vídeo, mas eu quero pegar o trecho em que ele fala da experiência de alfabetizar adultos. Uhum. Ele fez uma coisa boa, que é óbvia, qualquer idiota, se você professor... Qualquer idiota, qualquer burro, né? Porque ele é muito esperto, ele não faria isso, ele faria uma coisa muito melhor. Mas qualquer idiota é óbvio, só ninguém fez antes e ninguém fez depois. Só que é muito óbvio, pelo amor de Deus, ok, 83. Porra, te liga, faz o bagulho aí direito, tá? Vamos escutar o que ele tem pra falar, vamos lá. O senhor faz isso normalmente, que ele ficou conhecido por causa de um curso que ele fez pra adultos, que na minha opinião é um fracasso, porque uma boa parte das pessoas desse curso... É um fracasso porque uma boa parte das pessoas desistiu. Quanto será que desistiu, gente? Vamos ver. Desistiu do curso dele. Dos que não desistiram, que falam que se formou, você não sabe como esse cara se formou. Se esse cara realmente aprendeu a ler, se ele tinha capacidade de compreender o que ele estava lendo, você não sabe. Então eu considero... Não sabe, né? Não sabe, porque o Giroléu tem muito domínio sobre essa experiência, né? Ele sabe muito bem o que aconteceu. Provavelmente sabe. Ele quer que você saiba o que ele quer que tenha acontecido, mas não o que aconteceu. Considero a experiência Paulo Freire, que foi este curso que ele fez um curso para adultos, que se eu não me engano, 1/3 desistiu, imagina um curso... Vocês viram a porcentagem? 1/3. Adultos que não estudaram na escola, não se formaram na escola, analfabetos. Paulo Freire pegou, colocou todo mundo numa sala de aula e se propôs a alfabetizar todos. 1/3 desistiu. E é um fracasso? Peraí, engenheiro. Logo tu que é a cara dos números, cara. 2/3 foi alfabetizado. Isso é um fracasso? Peraí, cara.
pera aí, não é possível isso. Não é possível. Imagina o seguinte, em 40, essa é a proposta dela, em 40 ou 45 dias, não lembro, em 40 ou 45 dias, você ia ser alfabetizado. Imagina você não conseguir explicar pra pessoa a grandeza disso. Falei, o que você deveria fazer em 10 anos na escola, claro que você não leva 10 anos pra ser alfabetizado, mas você vai fazer aqui em 45 dias de graça. Pra te ver a genialidade do cara. Tu tá jogando ele pra merda, falando que ele é um idiota, que qualquer imbecil faria. Então beleza, bota um monte de adulto que não estuda há 15 anos pra ser alfabetizado. Que não estuda há 50 anos pra ser alfabetizado. E alfabetiza em 45 dias. Tu tá dizendo que é um feito extraordinário e 1/3 desistiu. Então, muito cuidado com esse tipo de discurso. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui tá caindo no mesmo lugar. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Agora, vamos falar aqui, ó, de engenheiro. Ele tá defendendo aqui, né, a causa dele, a causa dos engenheiros. Vamos ver o que o engenheiro Léo pensa. Engenheiro é Uber. Cara, não tem nenhum engenheiro no Brasil trabalhando de Uber. Nenhum! Aí o cara fala, aí você tá viajando. Nenhum engenheiro de Uber, gente. Nenhum. Os caras são foda mesmo. Não vão ser Uber, não. Porque eu conheço. Não tem. Depois que começou essa história de FIES e ProUni, vou falar de novo. FIES e Pensa bem o que ele tá atacando. Presta atenção o que ele tá batendo, tá? FIES e ProUni. Não é qualquer programa. É programa que coloca o pobre dentro da faculdade particular. Tá? É programa que deixa quem não tem condições de pagar uma faculdade de medicina fazer de graça pelo ProUni ou fazer e depois pagar pelo FIES. São programas que ajudam muita gente, facilitam a entrada de pessoas que não conseguem ir a uma vaga na federal ou que não querem a vaga na federal conseguirem frequentar uma escola, uma universidade particular. ProUni é reserva de mercado. Você liberou uma puta fortuna do governo pra educação. Quando você liberou essa puta fortuna... Claro, não pode gastar em educação, engenheiro. Claro que não, tem que gastar em número, né? Tem que gastar em obra superfaturada. É isso aí, isso aí. Fortuna de dinheiro, um monte de picareta abriu universidade que vende diploma. Então... Vocês entenderam? É sempre atacando as classes mais baixas, é sempre atacando o pobre, é sempre atacando. É um discurso que sempre leva para ataque. Ataca o ProUni, ataca o FIES, ataca pobre, porque diz que pobre é mal educado, que não sabe se portar, que não sabe dar bom dia, cara. Aí o cara vai lá, ataca o Paulo Freire, fala que... Como é que tu vai alfabetizar um adulto, um pobre, que não lê em 40 dias? Como é que tu vai educar isso? Sabe? Como é que... Aí ataca educação, ataca escola, ataca 6x1. E aí... A gente entende de onde que vem esse discurso do QI. A gente sabe por que o QI é tão... Cara, se tu tá repetindo, se tu é de esquerda e tá repetindo, essa pessoa tem um QI baixo, o QI. Cara, cuidado, esse discurso sempre vai cair. E vamos ver uma coisa aqui, ó, um vídeo, um trechozinho de um vídeo. Aqui tá o Luigi, tá? Vou até me tirar da frente do Luigi, porque eu não achei esse vídeo sem ser o corte do Luigi. Vamos ver só esse trechinho é maravilhoso. Chile do sul do Brasil, porque sentem que já perderam a identidade na Europa e veem que a última fronteira é o sul do Brasil, norte da Argentina. Aqui ele tá falando, né, o Ryan Santos, que a gente pode fazer um vídeo especificamente sobre ele também, tá sofrendo na pele, né, as consequências da direita, né, porque ele é negro. Ele mesmo fala que não tem como ele ser de direita nos Estados Unidos. Mas alguém leva a sério esse supremacista branco? Olha isso. Alguém leva a sério o supremacista branco? O branco falando. Cara, eu levo a sério porque... Por que será que o Ryan Santos leva a sério o supremacista branco, cara? Por que será, mano? Sinceramente. Cara, o preto da mesa fala, eu me importo com o supremacista branco. Vocês estão vendo o discurso desse cara, sabe? Aí eu quero aqui, ó, propor vocês assistir esse vídeo comigo. Esse cara que fala de inteligência, fala de QI, cara que é um engenheiro, tá? Proponho vocês assistir esse vídeo aqui comigo, tá? Vamos assim, vamos ver se vai sair pela primeira vez uma pessoa das exatas falando sobre humanas, se vai ser alguma coisa boa. Todo mundo sabe que a gente não teve uma ditadura, teve uma ditabranda, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que a gente não teve uma ditadura, realmente. Todo mundo sabe. Ditadura mesmo se mata muito mais do que aconteceu aqui, né? Eu vivi parte do regime militar e eu nunca vi uma ditadura como a gente tem hoje. Por que será, né? Por que será que ele não viu nada? Essa carinha de apartamento vai sofrer alguma coisa de militar? Pelo amor de Deus. A pressão hoje é financeira. Então os caras foram lá, pegaram 300 mil do Monarca. Eu não sei o que é pior. Entre perder 300 mil e tomar umas porradas da polícia, eu prefiro tomar as porradas, não sei você. Realmente. Quem que tu prefere, cara? A gente teve caso, agora há pouco, de policial mesmo. Policial militar, não estamos falando de ditadura, a gente tá falando de hoje em dia, certo? A gente teve dois, né? Eu vi um vídeo de um cara dizendo que tomou uma joelhada. O policial indo pro trabalho, o cara tava desentupindo esgoto, sol de 40 graus, tomou uma joelhada, o cara dizendo no vídeo que só tinha um café preto na barriga. O que é pior? Perder 300 mil, ser humilhado diariamente, ser torturado, literalmente torturado, ser baleado, né? A gente teve agora
caso que eu até publiquei no meu Instagram. Eu esqueci o nome do... Infelizmente, o cara tá fazendo jornalismo, né? O cara é jornalista em dois sites esportivos, né? O cara é garçom, o cara é correria, lutador. O cara batalha mesmo pra dar o centro pra filha, pra mulher, pra ele mesmo, né? Foi baleado, porque a porra de uma mulher de um PM, ou uma mulher era o PM, não entendi essa parte, né? Pouco importa também. Tinha sido roubada, né? E é óbvio que o preto que tá numa moto foi quem roubou. Ele tava voltando de motoboy pra casa, era uma moto, tinha dois, não sei se o outro era negro também, mas ele era negro. Tinha um preto na moto, era óbvio que ele tinha roubado. Então um tiro nas costas dele, ele perdeu um rim, né? Ele teve perfuração nos órgãos. O que será que é pior, né? Perder 300 mil, complicado. Porque, por exemplo, as pessoas sempre falam isso. Ah, porque colocaram o rato na vagina, não sei o quê. Aí não tem o nome da pessoa, não tem... Realmente, né? Não tem o nome de ninguém que morreu. Não tem foto. Realmente, agora a gente concorda, engenheiro Léo. Concordamos uma vez. Realmente, né? Realmente nós não temos muitas fotos de vítimas da ditadura. Sabe por quê, engenheiro Léo? Porque matavam gente. Que é os ricos que mataram, tipo Rubens Paiva e outros, né? Que lutaram também, foram mortos pela ditadura militar. A gente sabe, né? São casos terríveis, né? A gente vê no filme Ainda Estou Aqui, no livro dos filhos dele, que realmente são histórias terríveis, né? Mas eles não são os únicos. E quem era preto, de favela, quem vinha do gueto, quem vinha da vila, essas pessoas são esquecidas mesmo. Porque elas eram mortas, jogadas em uma vala comum. Ninguém sabia o que tinha acontecido com essas pessoas. Então, de verdade, engenheiro Léo, a gente tem muita foto de gente que foi torturada na ditadura. Mas a gente tem muita gente que simplesmente a gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe que sumiu, né? Ou as pessoas apareciam suicidadas, né? Suicidaram ela, né? Então, realmente, engenheiro Léo, a gente concorda. Tem o nome quem fez. E aí você vê todas essas pessoas que foram torturadas saíram acabadas da cadeia e não tem nenhuma foto de nenhuma marca dessas pessoas. Não estão essas fotos. Porque essas coisas... Cadê a marca, né? A marca no psicológico não mostra. E cadê a marca? Cadê a marca? Engenheiro Léo, tu queria que além da pessoa que saiu torturada, tu queria que ela tivesse mental, tu queria que ela tivesse psicológico e disposição a ainda ficar nu para as pessoas fotografarem as marcas de tortura dela. Tá bem, tá bem. É o engenheiro mais inteligente do Brasil. Vamos ver aqui o engenheiro Léo despedindo verdades aqui, pessoal, já que a gente tá chegando no fim. Talvez a maioria das pessoas queira a pena de morte. Com certeza, a grande maioria das pessoas querem redução da maioridade penal. Com certeza, a maioria das pessoas, por exemplo, são contra o aborto, né? E muitas as pessoas querem, como a gente viu isso, né? A gente viu isso no referendo que aconteceu em 2005, as pessoas querem ter direito a ter arma. É verdade, isso eu concordo com ele. As pessoas precisam de direito a ter arma, mas não a classe média. O engenheiro Léo não pode ter arma. A população preta, a população pobre tem que se armar também, pra quando vir um PM dar tiro na cara de trabalhador, o trabalhador ter como se defender de verdade. Porque a gente sabe que tem o filme Diabo Veste Prada, né? Mas no Brasil o diabo veste farda. Porque quem mata trabalhador veste farda. Não tô dizendo que todo mundo que veste matar, mas muita gente da instituição, polícia militar, mata muita gente inocente. E trabalhador tem que se defender, então tem que ter arma, mas tem gente pobre tem que ter arma. Pobre tem que se armar. Não esse cara, certo? Nada disso tá acontecendo. Então o Estado tá longe de ser a materialização do contrato social. É verdade. É verdade mesmo. Aqui falou de Rousseau, né? Pra tentar passar alguma credibilidade. E realmente, engenheiro Léo, realmente a gente concorda de novo. A democracia é uma mentira, né? A democracia é uma farsa. O Estado realmente não é materialização do contrato social. O Estado é arma de controle. O Estado é arma de aparato de luta de classe. Nosso campeão Lenin fala disso nesse livro, Sai da Revolução. Realmente não concordamos. Concordamos que o Estado não serve pra porra nenhuma, a não ser pra fuder o trabalhador. Porque existe uma demanda social que as pessoas querem e o Estado não só não está fazendo isso, como... O trabalhador quer dignidade. O trabalhador quer comer, porra. Tá falando de aborto, cara. Aborto no Brasil é permitido agora, cara? Em três questões. E a gente da laia desse cara, porque eu vou provar. Da laia desse cara aqui, ó. Quem será? Bolsonarista, é óbvio, defensor da família, cristão e armamentista. Claro, é sempre, né? É sempre um estereótipo, certo, né? O que essas pessoas estão fazendo, tá? Essas pessoas estão lutando pra botar pena de mulher que aborta filho de estuprador acima do estuprador. Essas pessoas que são as defensoras da família. Gente que é contra a escala 6, que é contra o fim da escala 6x1 é a favor da família. Essas pessoas são os defensores da família, né? Dos bons costumes. É verdade, o Estado não o que as pessoas querem, o Estado não dá comida, não dá casa, não dá dignidade,
oportunidade, não dá trabalho. Tem muita gente desempregada, muito emprego livre por aí, né? Agora o engenheiro Léo no debate dele tava romantizando o desemprego. A culpa de estar desempregado é o QI baixo do brasileiro, é óbvio. A culpa de ser pobre é o QI baixo do brasileiro, é óbvio, né? O discurso do início do vídeo volta no final dele. E acho que pra encerrar, vamos ver ele falando de educação mais uma vez. Da faculdade. Todo professor de verdade sabe disso. Ele pode não falar, mas ele sabe disso. Você tem só cara bom. Tua aula é de alto nível, os caras vão aprender pra caramba. Se entrar um cara ruim, o nível da tua aula cai. Puxa a turma toda pra baixo. Por isso que no passado, você tinha separado as séries quinta A, quinta B, quinta C, né? Só que agora, isso é opressão. Aí, por exemplo, nos Estados Unidos, qual é o problema da democratização? É que eu não cortei essa parte. Qual é o problema da democratização? É que ele tá falando de democratização do ensino. Tá? Ele tá dizendo que botar gente que não tem acesso à educação dentro da escola, dentro da universidade, vai puxar o rendimento da aula para baixo. Esse cara é professor, tá? Esse cara é professor, esse cara dá aula. Esse cara tem esse pensamento e tá dentro da educação. Então o problema, engenheiro Léo, da educação, estão em pessoas como você, que tá falando que o problema da educação é democratização, o problema da educação é Paulo Freire. O método Paulo Freire nunca foi posto em prática de verdade no Brasil, porque se tivesse posto, o Brasil era uma potência da educação. Tanto é que países desenvolvidos, lá na Europa, os cara bom mesmo, né? A Europa é boa. A Europa é o terceiro mundo. Chamou Paulo Freire pra desenvolver. Finlândia chamou Paulo Freire pra desenvolver o método de ensino deles. Aí aqui no Brasil, os caras batem no Paulo Freire. Paulo Freire não é nem ensinado direito nas escolas. Eu aprendi Paulo Freire porque eu estudei em escola particular. Porque graças a Deus a minha mãe trabalhou, é professora, com muito orgulho, é pedagoga, trabalha numa escola particular. E tive a oportunidade de ter o privilégio, infelizmente, de ter um ensino de qualidade. Porque hoje, no capitalismo, é um privilégio ter educação de qualidade. Não deve ser um privilégio, não deve ser tratado como privilégio, mas infelizmente é um privilégio. Eu estudar Paulo Freire, estudar Marx na escola, é um privilégio, de forma correta, de forma certa e imparcial. Eu aprendi a ter pensamento crítico, né? Vocês entenderam, né? O discurso, o vídeo inteiro foi o mesmo. Esse cara não tá sozinho. Eu tô falando do engenheiro Léo por causa que o engenheiro Léo tá dando voz pra esse tipo de pensamento. Só que tem muita gente igual esse cara. Tá? Se a gente for aqui no Twitter, a gente vai ver muita gente defendendo ele. Na vida real, tem muita gente que não conhece ele, mas reproduz o pensamento dele. Eu falei sobre a pessoa, o engenheiro Léo, mas eu tô tentando desmontar os argumentos, as falas e as ideias. Não vamos repetir dizendo o pensamento e a fala desse cara dizendo que ele é burro. Ele não é burro, ele sabe muito bem o que ele tá falando. Essa ideia tem uma intenção. A gente tem que entender a raiz dessa ideia. Onde é que essa ideia quer chegar? Ele tá batendo em tudo que é popular. Ele tem uma opinião formada, ele tem uma ideia, ele tem um objetivo final. Ele tem uma ideologia, e esse cara não é o único que pensa dessa forma. Aí a gente tem que entender a raiz desse problema para pegar gente que é do nosso lado, o trabalhador que repete esse tipo de discurso, e ele tem que entender que esse tipo de discurso está atacando ele mesmo. Esse tipo de discurso volta para ele. Então, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. O engenheiro Léo é uma pessoa que gosta muito de QI e tem apego com inteligência, tá? Um abraço a todos, espero que tenham entendido o meu ponto. Se gostaram, deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos. Eu sou o Léo, esse é o Léo Marxista. Um beijo e até mais.